Bom dia! Você lembra de quando Boku no Hero estava no seu auge? Lá por 2016, todo mundo estava empolgadaço com esse novo shonen que ia desbancar One Piece. Não fez, mas foi o que chegou mais perto disso depois do 2010. A gente era feliz. O dólar tava com essa cotação aqui. Não pensa quantos anos atrás foi 2016. Sério, não pensa, você vai ficar triste. Mas era aquela época que Boku no Hero era um mangá tão adorado. Tinha acabado de sair a primeira temporada do anime também, o pessoal tava empolgadaço pra segunda temporada. Era um tempo que podiam anunciar qualquer coisa de Boku no Hero, que todo mundo ia ficar uhul! Aê! Eles anunciaram uma fralda geriátrica licenciada de Boku no Hero. Uhul! Aê! Eram tempos nos quais eu e o meu microfone estourado e o Shiryu fizemos o vídeo do Boku no Feira da Fruta. E no meio dessa onda de sucesso de Boku no Hero, pra capturar o raio na garrafa, a Shonen Jump fez de tudo. E uma das coisas que ela fez foi anunciar um spin-off de Boku no Hero. Enquanto o mangá ainda estava caminhando, todo mundo ficou... tá bom? Porque era uma tentativa clara de ordenhar mais ainda esse mangá de sucesso que estava tendo. E agora que o mangá de Boku no Hero acabou e o anime tá acabando, pra tentar manter um pouco de gás na franquia, vai sair finalmente o anime desse spin-off e por isso estamos falando dele agora. Quando o Vigilantes começou, o mangá de Boku no Hero ainda estava no capítulo 102. Era logo depois do arco de Camino e o começo do arco da licença provisória. E isso é importante porque o que introduz Vigilantes para a história de Boku no Hero é um capítulo extra do mangá principal, no qual explicam o que é vigilante. No mundo de Boku no Hero, um vigilante é uma pessoa que usa os quirks dela sem ter licença para tal. Você, para utilizar seus poderes em público, de qualquer forma aqui no mundo, precisa ter a carteirinha de herói lá. E se você, sei lá, começa a voar na rua sem ter a sua carteirinha de super-herói, você está cometendo um crime. Mas os vigilantes, no caso, são mais focados em usar poderes para o bem. Só que eles, tecnicamente, são criminosos ao fazer isso sem uma licença provisória. O mangá é escrito por Hideyuki Furuhashi, que depois foi, coincidentemente, fazer um mangá de Homem-Aranha, e desenhado por Bettencourt, mas ele tem uma arte não ruim, só que bem diferente da arte cartunesca do Horikoshi, só que ainda é muito boa. Inclusive, ele também foi fazer um mangá de Homem-Aranha com o Furuhashi depois disso daqui. Então é um caso de um escreve, outro desenha, estilo Akasaka e Amengo fizeram com o Shinoko. Ao invés de uma pessoa sobrecarregada, são duas pessoas sobrecarregadas tendo que ter reunião todo dia querendo voar no pescoço uma da outra. E o mangá de Vigilante se passa na época do All Might e colegas de trabalho, 5 anos antes do mangá de Boku no Hero. E é uma história que não é exatamente mais adulta do que Boku no Hero Academia, mas é mais pés no chão para a região de um subúrbio e mais direta na sua abordagem. Por exemplo, o mangá já começa com os protagonistas tendo o objetivo de socar traficante e ficar batendo em gente que usa droga. E o protagonista de Vigilantes é um moleque de 19 anos chamado Koichi. Ele é uma pessoa que sempre busca fazer o bem. Ele pega lixo na rua, ajuda velhinhas a atravessar a rua, pega celular e carteira que cai no chão e dá para pessoas usando o quirk dele. Basicamente, ele é capaz de escorregar. E para escorregar, ele precisa ter pelo menos 3 membros em contato com o chão. E quando ele escorrega, ele fica numa pose ridícula de gente de 4... que parece aquele vídeo da entidade sendo um cachorro. E o negócio do Koichi pra mim é que essa condição de ativação do quirk dele, de precisar ter 3 membros em contato com o solo, grita pra mim que em algum momento da história ele vai perder algum membro. Eu sou capaz de apostar. E o nome inicial de super-herói do Koichi é Gentleman, mas ele percebe que ninguém leva ele a sério, então ele decide mudar de nome e se chamar de Crawler. Só que ninguém respeita ele e chama ele de Cooler.
Mas a minha tradução livre pro nome de super-herói dele é Escorrega. Se ele usasse Escorrega já tava certo. Ninguém ia respeitar ele do mesmo jeito, mas esse é um nome muito melhor. Aqui em Vigilante tem um negócio muito interessante que tem mais um foco nos nomes de herói de rua do que no nome das pessoas. Porque tem a máscara da identidade secreta com maior importância, que é mais o tradicional de uma história de herói. Por exemplo, você não vira e fala: não, no filme da Guerra Civil, nós tivemos um embate entre Tony Stark e Steve Rogers. O que não é um caso em Boku no Hero. Lá você tinha o Midoriya, Todoroki, Bakugou. E ele tenta ser um vigilante assim, mas sem nada muito empolgado. Até que um dia ele encontra uma menina sendo assediada na rua e decide: não, eu vou salvar ela. Ele não consegue, ele apanha feio. Mas ele é salvo por outro vigilante misterioso. E o Koichi decide, ao ver esse vigilante comprometido, treinar, ser o aprendiz dele para virar de fato um vigilante que ajuda qualquer pessoa. O detalhe é que o Koichi, ele, além de ser vigilante, ele tem um trabalho de caixa de supermercado e ele é um universitário. Aí você percebe onde tá a realidade da história. O cara tem 3 empregos. E a história do mangá é basicamente o Koichi crescendo nesse trabalho de vigilante, tentando manter a vida dele em equilíbrio. Mas ele não faz isso sozinho. E junto com ele nessa jornada de tentar ser um vigilante, tem a menina que ele salva, ou tenta salvar na rua, a Pop Estrela Step. Mas a Pop Step, ela é uma idol de rua. O negócio dela é fazer shows de guerrilha. O que é guerrilha nesse contexto? É aquele negócio que a pessoa grava na rua no esquema mais rápido possível, sem autorização, e some. Uma coisa que foi feita em guerrilha, por exemplo, é Velozes e Furiosos 3. Sim, porque o estúdio não tinha autorização para gravar em Tóquio, então eles tiveram que cometer um crime e gravar tudo correndo. No esquema de ok, tá todo mundo posicionado, começa a gravar e não para. Eles só tinham uma oportunidade de gravar antes da polícia chegar e ver que tem coisa errada. É isso que a Pop Step faz, basicamente. Ela faz shows não autorizados. E o quirk dela é pular alto, por isso o nome. Só que o detalhe da Pop Step é que enquanto ela pula, a roupa dela é um pouco muito reveladora. Ela é basicamente a personagem de fanservice do negócio. Só que eu quero que vocês tenham em mente que a Pop Step tem essa idade que está na tela, tá? Tanto que, por motivos óbvios, o anime teve que mexer na roupa dela. A minha esperança pra história, eu acho que vai acontecer, é que ela saia desse Tolkien do fanservice e evolua bastante como personagem. Como foi, por exemplo, o caso das meninas em Kotoban. Kotoban é um mangá que começa pesadão no fanservice, mas acaba sendo uma história bonitinha. E o negócio da Pop Step, ela é caidinha pelo Koichi. Por motivos que a história explica, aí eu não vou dar spoiler, mas eles têm uma interação bem legal. E o negócio dela é que ela ajuda esse grupo, que é o Koichi e o vigilante, que a gente vai chegar daqui a pouco, o vigilante misterioso da cara de sombra. Só que ela não é tão criminosa quanto os dois, no sentido de que enquanto os dois estão lá efetivamente batendo nos vilões, o negócio dela é mais ser o neurônio da operação, porque o Koichi não é capaz disso e o mestre dele é burro, e usar o Twitter pra pegar informação. Sim, é isso. E o terceiro deste grupo de vigilantes é o Knuckle Duster, que é aquele vigilante que salva o Koichi e a Pop Step no capítulo 1, e o negócio dele é basicamente soco na cara, chute no Países Baixos e depois pergunta. Eu gosto muito do Knuckle Duster, porque tá, Koichi tem o poder de escorregar, a Pop Step tem o poder de pular, o cara não tem quirk.
num mangá que até gato na rua é capaz de sair levitando, o cara só tem 2 punhos e um sonho. Isso é muito legal. Ele é basicamente o Batman no universo expandido da DC. O que ele faz no mangá é sair socando todo o vilão que ele vê. Ele é um senhor de 40 e tantos anos, brigando na força de vontade com gente com poder e conseguindo se manter. Ele tem um objetivo ferrenho na cabeça dele. Uma coisa que eu também acho interessante do Knuckle Duster é o quanto o preto e branco do mangá valoriza demais o semblante assustador dele. Porque, querendo ou não, no contexto da história, ele é um criminoso. Um criminoso bem intencionado, sim, mas ele ainda tem que passar aquele ar ameaçador. E ele é aquele bruto que é o burro cômico. Ele consegue ser um personagem sério, aquele tipo de personagem que você tem certeza desde o começo que vai ter um flashback triste, mas ele consegue ser engraçado tendo a inteligência de um cone e é um personagem bem carinhoso com os outros dois. Na verdade, um negócio interessante de Vigilantes é que o Koichi, a Popstep e o Knuckle Duster, eles viram basicamente uma found family do crime. Começa com cada um na sua, mas tá lá 3, 5 capítulos, já tá todo mundo aparecendo a hora que quer, dormindo, fazendo tudo na casa do Koichi. O objetivo do Knuckle Duster é parar uma droga em circulação chamada Trigger, um psicoativo TM que está sendo testado em vilões instantâneos. É basicamente gente que leva uma picada de Trigger e começa a ser animado pelo Himaishi, pelo Otsuka e acabar com todo o orçamento do anime. Não, o que acontece é que eles viram vilões instantâneos. É gente que perde o controle do quirk, geralmente sofre gigantificação e começa a destruir e atacar tudo. São basicamente os vilões da semana. O mangá até tira eles pra alívio cômico de ter um clichê que fica o negócio de oh não, um cara ficou gigante e perdeu o controle do quirk. É a 5ª vez que isso acontece nessa semana. E o negócio desse grupo de vigilantes é impedir esses vilões de causar uma destruição generalizada e chegar na fonte do Trigger. Na verdade, o vilão desse primeiro arco é bem interessante. Tem um plot twist que dá pra você pegar bem cedo, mas não é tão óbvio. É aquele plot twist que você fica, ah, eu sabia! E outra coisa que eu acho muito interessante na história é que o Koichi ter um quirk bem definido, junto com a Popstep e o seu quirk, o Knuckle Duster e seus punhos, faz o mangá virar uma história comum, mais simples de super-herói. É gente normal tendo que vestir uma máscara e ser um herói sem revelar a identidade secreta. Na verdade, a identidade secreta do Koichi acaba tendo um papel bem legal nesse começo da história. Mas, no mais, o mangá tem uma evolução, uma narrativa mais adulta por causa do Koichi do que se comparado com Midoriya. Os dramas que ele tem são diferentes dos dramas do Midoriya, um adolescente. Por exemplo, enquanto o Midoriya tava lá fazendo coisa de escola, atividade extra e tal, o drama do Koichi é mentir pra mãe que ele tem uma namorada e tentar segurar a vida dele. E eu acho muito legal como a Pop e o Knuckle Duster mudam a vida do Koichi, do marasmo pra ele ter uma função na sociedade, algo que ele gosta e é bom em fazer. E a prova disso é como ele é fraco. Ele é fraco. A melhor coisa que ele consegue fazer com o quirk dele é dar rasteira nos outros. Mas ele tem uma coordenação com o Knuckle Duster para os dois conseguirem derrubar os vilões gigantes. E no final, ou do que eu li dele, eu gostei bastante de Vigilantes. Foi aquela leitura bacana com a vibe de começo de Boku no Hero. Quando a coisa mais ameaçadora do mangá era um gnomo misterioso e a falta de preservação do Midoriya quebrando todos os ossos dele. Quando não existia aquela
fadiga de All for One, One for All e All for One e o destino do mundo na mão de um moleque de 16 anos. É aquele negócio refrescante de lembrar da época de ouro de Boku no Hero. E outra coisa muito bacana que Vigilantes faz são os capítulos extras do mangá explicando como as coisas acontecem ou como tais narrativas começaram em Boku no Hero. Como, por exemplo, a história triste, o flashback desolador de como Aizawa foi virar professor de adolescente. Porque nessa época ele era um herói de rua, ele era uma pessoa feliz, coitado. São inserts muito bons e eles têm relevância na história. Inclusive, acho que no capítulo 8, quando eu vi aquele personagem que aparece, eu fiquei... Fiquei muito feliz pela interação que esse personagem misterioso tem com o Koichi. Também tem o caso aqui em Vigilantes de parente de personagem importante de Boku no Hero. Estilo foi com a filha do Mado, a Akira, em Tokyo Ghoul. E isso dá um tempero muito legal para Vigilantes, porque interlaça bem com a história principal e também tem casos aqui de personagens que tem uma explicação em Vigilantes do porquê eles são do jeito que são em Boku no Hero. Mas uma coisa que Vigilantes me deixou chateado, mas eu entendo porque que acontece, é que não teve ninguém de Vigilantes no mangá principal de Boku no Hero. Não podia aparecer gente do mangá do Furuhashi na história principal do Horikoshi, porque seria um spoiler retroativo. O Horikoshi não podia pegar e colocar o Knuckle Duster pra socar o Endeavor no mangá principal. Na verdade ele podia, ia ser muito engraçado. Mas ao colocar o Knuckle Duster ou qualquer personagem no mangá principal, já tinha aquela confirmação de ok, essa pessoa sobrevive de tal forma em toda a história de Vigilantes, e tira um pouco do mistério da narrativa. Mas mesmo tendo que se segurar na narrativa e nos personagens de Boku no Hero, Vigilantes consegue ser algo bem interessante por si só. Ele mostra os lados do vigilantismo, gente que usa o poder ilegalmente pro bem, gente que usa o poder ilegalmente pro não tão bem. Todo o negócio da identidade secreta, da função social que esses heróis ilegais têm e encorpa bastante o mundo de Boku no Hero. Algo que, na minha opinião, podia facilmente ter muito mais presença do que tem em Boku no Hero, porque basicamente o único vigilante que aparece no mangá principal é o Sten. Quanto ao anime que vai começar a sair quando esse vídeo tiver lançado, eu não posso opinar dele, mas eu espero de todo o meu coração que ele dê bom. Quem vai adaptar ele é a Bones Film, um departamento subsidiário da Bones, que foi o estúdio que fez Boku no Hero, e eu espero que eles tenham aprendido que esse negócio de lançar como anime da temporada não ficou legal para Boku no Hero. Até hoje eu não perdoo a Bones pelo que eles fizeram com o meu arco favorito do mangá principal, My Villain Academia. O que eu fico preocupado, porém, é a codependência que Vigilantes tem com Boku no Hero e como isso pode ter afetado as duas histórias. Às vezes, o Furukawa podia ter uma ideia excelente com um personagem do mangá principal, mas não podia executar porque o Horikoshi tinha feito algo diferente com esse personagem, e vice-versa. O que aconteceu com esse mangá seria tipo, por exemplo, lançar Better Call Saul enquanto Breaking Bad ainda estava saindo. Vigilantes começou depois de Boku no Hero e acabou antes. Podia funcionar? Podia. Mas sempre tem aquele risco de que se um mangá tropeçar, como Boku no Hero fez mais de uma vez durante a sua história, o outro sofrer as consequências disso também. Se o mangá do Midoriya levasse o machado, como por exemplo aconteceu com o Shokugeki no Soma, Vigilantes implodia instantaneamente. E eu fico preocupado se Vigilantes
caiu nessas quedas eventuais de Boku no Hero. Mas aqui eu deixo pro Ronaldo VTuber, o editor desse vídeo opinar se Vigilante sofreu por causa de Boku no Hero. Oh, não! Ou sim! Eu não sei, eu não tenho como saber enquanto eu gravo isso. Mas obrigado pela sua opinião. Na verdade, se por algum milagre você conhecer alguém que nunca viu ou leu Boku no Hero, fala pra essa pessoa começar a história por Vigilantes, ver o que ela acha e depois acha da história principal. Ela vai virar uma cobaia, mas é pelo bem da ciência. Então aqui eu deixo oficialmente Vigilantes como o meu mangá novo de tô com nada pra fazer, eu vou pegar isso daqui pra ler. E eu espero que vocês aceitem essa recomendação e que o anime seja bacanudo, legal, pelo bem de todos nós. No mais, se o autor e o artista que fizeram esse spin-off algum dia lançarem um mangá novo na Shonen Jump, pode ter certeza que eu vou estar lá apoiando. Que nem eu fiz com o Akasaka Aka lançando Oshinoko depois de Kaguya-sama. Eu só espero que esse mangá novo e Vigilantes acabe melhor do que Oshinoko. Mas, por hoje é isso. É só um videozinho mais simples de recomendação mesmo. Muito obrigado pela atenção. Valeu e falou! Na verdade, você sabe algo que Vigilantes podia fazer agora, até para promover o anime? Lançar um pós-fácil de como os personagens de lá ficaram depois do final de Boku no Hero, porque com certeza o que aconteceu lá impactou a vida de todo mundo de Vigilantes. Eu não sei como estão os personagens, mas eu imagino que pelo menos um personagem da narrativa de Vigilantes tenha vivido depois da guerra do Midoriya com o All for One. Viveu, né? Me diz que pelo menos o Koichi fica vivo.